Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que a irmã Érica Andrews escreveu para o Manancial. Esse texto se chama Esquecer Jamais. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como é muito importante dizer isso para vocês, não fui eu quem escrevi esse texto, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possas nos ensinar as coisas importantes que nós precisamos nos lembrar, para que possamos Te honrar, para que possamos ter uma vida que realmente Lhe agrade. Perdoa, Senhor, as coisas que nós esquecemos que deveríamos lembrar. E toca no nosso coração, é o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto bíblico hoje está em Deuteronômio 8, tá bem? Eu vou ler com os irmãos. Como eu costumo dizer, a minha tradução é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma tradução mais fácil de se entender, tá bom? Mas cada um pode seguir aí na sua Bíblia. O importante é que nós estejamos lendo a Santa Palavra. E diz assim, ó, a terra a ser conquistada. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo aquilo que o Senhor diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como o pai corrige os filhos. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus. Pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor, nosso Deus, pela terra que Ele lhes deu. Aviso contra o orgulho. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus. E tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casa boa, construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. E lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas, se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão.
Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Amém? Esse texto é muito forte, né, irmãos? E quando a gente lê, parece impossível esquecer as coisas que o Senhor faz, né? Bem, a irmã Érica Andrews escolheu o versículo 11 para ser o versículo chave. Então diz assim, ó: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos, que hoje lhes ordeno. Então, nesse capítulo aí, 8 de Deuteronômio, a palavra lembrança é uma palavra-chave. Quase tudo que se é dito aí, ela vai circular em volta do fato de que a gente tem que se lembrar. Então, após 40 anos no deserto, Israel estava preparado para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Imagine, irmãos, depois de 40 anos no deserto. Então, Moisés e seus discípulos Moisés chama, né, todo o pessoal, e em seus discursos finais ele repete a lei à nova geração, exortando todo mundo a obedecer, para que na terra da abundância não viesse a se esquecer do Senhor e de que foi Ele quem os havia tirado da escravidão do Egito, como está lá nos versículos de 11 a 14, né? Isso é muito importante, ó. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Então Moisés, ele faz esse discurso para novamente lembrar o povo de que eles tinham que se lembrar das coisas que o Senhor tinha feito. Infelizmente a nova geração também não manteve essa aliança com Deus. E a gente fica olhando e acha assim, nossa, impossível, né? Mais milagres que o Senhor fez, a passagem, né, onde todos os primogênitos foram mortos, todas as pragas, os livramentos, né? Água que saiu da rocha, tanta coisa o Senhor fez, e a gente não tem nem ideia direito, porque a gente não sabe o que é um deserto, os perigos que tem no deserto, mas eles lá sabiam. Então a gente pensa assim, é impossível, né, esquecer. Mas a nova geração não manteve aliança com Deus, pois como seus pais no deserto, eles esqueceram de Deus, firmando aliança com outros povos, enquanto viviam um período de paz e abundância. Então lá em Juízes tem um versículo que diz assim, que tomaram as filhas deles, quer dizer, dos outros povos, em casamentos, e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Então, o povo de Deus pecou e acabou se esquecendo de Deus. Então, isso parece assim, uma coisa rápida, né? A gente fala, como esse povo é ingrato. Tanta coisa Deus fez e eles já foram servir outros deuses e acreditar em outras coisas. Mas assim, essa questão aqui é um processo, né? Às vezes a gente pensa assim, o que tem, né? O incrédulo se unir com aquele que crê, ou as trevas com a luz. Ai, que exagero, parece que é uma pessoa preconceituosa, parece que se acha melhor do que os outros. Mas não é isso. O Senhor já previa que, na medida que eles fossem vivendo com outras pessoas, fossem casando com outras pessoas, é natural. Quando você começa a andar muito com uma pessoa, conversar muito com uma pessoa, você começa a pegar os jeitos daquela pessoa, o jeito de falar. Eu, por exemplo, quando eu vou para o Nordeste, eu volto lá falando com uma fala bem carregada, porque eu começo a repetir o sotaque dos nordestinos. Então eu trabalhei 18 anos numa empresa onde tinham muitos nordestinos. Então no começo, quando eu iniciei o trabalho lá,
eu entendia poucas palavras porque eu achava complicado. E eles diziam, que hora é essa? E eu falava, nossa, mas por que não fala aqui oração, por favor? Ou diziam assim, oh, vai ter uma latada no meu terreiro. Eu falava, gente, o que é uma latada no terreiro? Aí eu fui descobrindo que uma latada no terreiro era uma festa no quintal. Ai, meu marido é lunduzento. Eu ficava pensando, o que é lunduzento? Queria dizer que era uma pessoa que era de lua, tinha hora que estava bem, outra hora que estava mal. Então, assim, depois de tantos anos trabalhando, quase 20 anos trabalhando com essas pessoas, eu peguei delas muitas manias. Aprendi a comer coisas que eles comiam. Eu experimentei prear, eu comi muitas coisas que não fazem parte do meu cardápio, mas por quê? Porque eles me traziam para eu experimentar e eu fui achando aquilo tudo muito natural. Então, depois de um tempo que eu trabalhava com essas pessoas do Nordeste e eu saía para algum lugar ou me encontrava com pessoas novas, aí as pessoas diziam, nossa, você é nordestina? De que estado que você é? Aí eu falava, não, não sou não, sou daqui mesmo. Então, eu mesma, eu falava como os nordestinos. E muita gente hoje, se prestar atenção no jeito como eu falo, muita coisa eu falo, uso vocabulários que são do Nordeste. Então, muitas vezes eu uso tu. Enfim, o que eu quero dizer com isso, irmãos? De tanto a gente conviver com as pessoas, a gente vai pegando o jeito delas e nem percebe. Então, eu nem percebi um momento que eu parei de perguntar que oração, por favor, e passei a perguntar que hora é essa? Entendeu? Então, foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Eles foram se misturando com as pessoas e foram sendo aculturados. Quer dizer, a cultura daquelas pessoas foi entrando na vida deles. E quando eles perceberam, depois de muito tempo, eles já estavam adorando outros deuses, deixando de fazer aquilo que era importante e se esquecendo daquilo que o Senhor disse para não se esquecer. Então, quando nós olhamos e achamos absurdo o povo de Deus se esquecer, não é absurdo não, irmãos. Nós fazemos isso também. Então, por trás dos nossos pecados está o que? O esquecimento de quem é Deus. Porque se nós nos lembrássemos de manhã, de tarde e de noite quem é o nosso Deus, certamente nós erraríamos muito menos. E isso acontece por quê? Por que a gente esquece quem é Deus? Porque nós esquecemos de obedecer aquilo que Ele tem para nós. A gente deixa de obedecer a sua palavra e passa a não aplicar as lições que Ele nos ensinou. E o povo de Deus fez a mesma coisa. Aquilo que eles aprenderam no deserto, eles foram esquecendo. Até porque os pais deles, que viveram todas essas coisas, ficaram lá no deserto, morreram lá, né? Então, quando a gente tira os nossos olhos daquilo que a gente aprendeu e a gente passa a confiar na nossa própria capacidade, aí sim que a gente começa a pecar, porque a gente deixa de obedecer ao Senhor. Então, tem um pastor muito famoso chamado Tim Keller. Ele escreveu uma frase que, se analisada, ela tem toda a razão de ser. Ele diz assim, ó, eu me preocupo porque eu esqueço da sabedoria de Deus. Então, por que a gente fica preocupado? A gente esquece que Deus está sobre todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e que a gente não precisa se preocupar, porque Deus sabe de tudo. Ele fala, eu me ressinto porque eu esqueço da misericórdia de Deus. Então, a gente fica, eu não merecia isso, Deus não foi legal comigo. A gente esquece da misericórdia, do que Ele fez por nós na cruz, tudo que Ele faz por nós. E ele segue dizendo, eu cobiço porque esqueço da sua beleza, e peco porque esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço da sua soberania. Então é isso, a gente peca porque não reconhece como Deus é soberano, a gente tem medo porque esquece, né, que Deus está acima de todas as coisas. Então Deus não esquece de nós. A gente também tem que prestar atenção nisso, a gente não pode esquecer mais dele. Então eu vou repetir a frase do Tim Keller, que eu acho que é uma frase que vale a pena a gente prestar atenção. Eu me preocupo porque esqueço da sua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço de sua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço de sua beleza.
Eu peco porque esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço da sua soberania. Então, que nós realmente possamos lembrar sempre de que o Senhor fez por nós. Que a gente jamais esqueça das misericórdias do Senhor, que são infinitas. Nosso manancial termina assim, né? Por trás dos nossos pecados está o esquecimento de quem é Deus. Se nós nos lembrarmos da importância do Senhor na nossa vida, de quem Ele é, tudo que Ele fez, o cuidado que Ele tem por nós, certamente nós não esqueceremos do Senhor. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.